Salve galera, cartoleiros e cartoleiras! Sejam bem-vindos ao nosso canal. O Cartola Tático mitou muito. Os três times que a gente sugere, dois chegaram perto de 90, o outro chegou a 94 pontos. Sócios fazendo 110 pontos. Foi uma mitada tripla. Você tá perdendo tempo, cara. Chega com a gente, plano de sócio com R$ 50 no Pix o ano inteiro. Vejam detalhes após a vinheta. Amarelo para você pintando na tela. Foi pro Ranieri. Tentando se mandar aqui o time do Corinthians no peito. Ajeitou Yuri pro gol! Amarelo para você pintando na tela. Foi pro Ranieri. Tentando se mandar aqui o time do Corinthians no peito. Ajeitou Yuri pro gol! Salve galera, vamos lá! Em forma de apresentação eu vou detalhar como foi a segunda rodada, o que é que deu certo, o que é que deu errado, quais foram as nossas previsões, o que é que a gente esmiuçou e quais foram os scouts gerados. Vou detalhar um pouco qual é a nossa estratégia também para a terceira rodada. Chegue junto, veja nossos resultados e seja sócio do nosso canal. Nosso canal, para quem não me conhece, eu me chamo Sandro Burgos, um apaixonado por futebol e jogo Cartola há mais de 10 anos e mito muito. Tento ajudar os meus sócios, tento ajudar também o grupo gratuito com minhas dicas valiosas e conto com a ajuda muito especial de Paulo Analista, um analista de desempenho profissional de futebol. Vive e respira futebol, um profissional que analisa cada time, como joga e como essa forma de jogar, de defender e atacar vai gerar mais scouts ou menos. Nós não vamos se basear somente em estatística, porque é a consequência, somente nos favoritos. A gente vai te dar dicas valiosas que você vai se diferenciar mais. Confira aqui. Esses são os itens que eu vou passar aqui rapidamente nesse vídeo. Como foram nossos times, quais previsões deram certo e errado na segunda rodada, os confrontos da próxima rodada, quem são os favoritos, porém o mais importante, quais confrontos que podem gerar mais scouts, vocês vão ter surpresas. Às vezes um confronto equilibrado, um clássico, pode ser o jogo que você vai diferenciar, escolher algumas peças e vai imitar. E a prévia da escalação da terceira rodada. Chegue junto. Vamos lá. Esses foram nossos resultados dos três times. No nosso plano de sócio, eu sugiro três tipos de times. Engraçado que eles fizeram uma pontuação muito parecida. O primeiro time, que é o Cartola Tática Oficial, ele fez 88,69 pontos com quase 6 de valorização. Ele é o time clássico, para aquela liga que você vai a longo prazo. É a liga anual. Esse segundo time, que é o Cartola Tática Alternativa, é um time mais de tiro curto, mensal, arrisca mais um pouco. Ele também fez 87,92. E nosso moderado, que eu chamo de Burgos Colossal, meu sobrenome é Burgos, fez 92,42, cara. Muito bom. E para fechar, nós tivemos o nosso sócio, que fez 110 pontos. Ganhou a liga dele de pontos corridos, ou de tiro curto, mata-mata, fantástico. Cara, estou muito feliz. E olha que a nossa média está sendo essa. Na última rodada nós fizemos quase 80 pontos, com 6, 7 cartoletas de valorização. Cara, nosso canal tem umas dicas muito valiosas. Cheguem com a gente. Vamos agora ver nossas previsões. É o que eu falo. Se você se basear em favoritos, nem sempre dá certo. Eu falei um pouco do Galo como favorito do São Paulo e eu vi o jogo inteiro. O São Paulo marcou muito bem. Zubeldia é um bom técnico. O São Paulo não está jogando bem, mas soube marcar o Galo, soube anular. Foi expulso o Caleri. O Galo amassou, claro, mas nem sempre as finalizações para fora e defendidas vão gerar gol. A gente indicou uma escalação em todos os times o Rony. Ele gerou um scout mais de 6 pontos. Foi muito bom. Se ele fizesse assistência ao gol, ia imitar. E aí o resto deu tudo certo. Saldo de gol do Inter. Alan Patrick e Bernabé como jogadores de destaques a gente escalou. Fora o goleiro, com saldo de gols.
capitão e todos os atacantes imitaram. Vejam aí, confira o gol do nosso capitão Yuri. Amarelo para você pintando na tela. Foi pro Ranieri. Tentando se mandar aqui o time do Corinthians no peito, ajeitou Yuri pro gol! Gol! Roberto, a gente sabia que o Timão ia fazer muitos gols. No Vasco foram 2 e 2 anulados. Deu certo também o saldo de gol do Bota Inter-Timão. Nós colocamos defensores desses 3 times. Falamos do Palmeiras. Sabíamos que, por ter jogado na Libertadores no meio de semana, ia com um time misto. Muita gente foi de Everton, que é um goleiraço. Eu fui na rodada passada, imitamos. Mas, mesmo o Sport com a fragilidade dele, com relação a fazer gol, mas é um time que constrói, é um time organizado, com Pepa, fez o gol do Palmeiras e tirou o saldo de gol de muita gente. Apesar de ter ganho a partida, claro. É um favorito, porém, que estava com o time misto, o Estevão entrou depois e deu certo. E nossa indicação de ouro, valendo 6 cartoletas, o Baralhas, a gente falou. E o Vitória, que vai vir muito mal, estava empatando com o Flamengo, tomou um gol no final, fez 6 pontos de média básica. E ele participa em gol com assistência, se ele fizer isso, era a metade. Então, essa foi nossa dica especial. Vamos lá para a primeira rodada do campeonato, que vai ser no sábado, tá? Começa com Bragantino e Botafogo, Juventude e Ceará, Palmeiras e Corinthians, Vasco e Sport. Bragantino e Botafogo com leve favoritismo, mas o Bragantino joga em casa. Juventude e Ceará, bem equilibrado, 2 times que vão brigar pela parte de baixo. Palmeiras e Corinthians, tá aí um jogo que eu indico. É um clássico pegado, muito desarme. Claro, as defesas vão se precaver, mas o Corinthians ele não joga para perder. Ele vai no contra-ataque, vai gerar scout de finalização e o Palmeiras vai para cima do Corinthians para tentar dar o troco do título do estadual. E Vasco e Sport. Os jogos de domingo são Bahia e Mirassol. A data tá errada aí, mas esquece. É no domingo, dia 13, né? Sábado, dia 12, dia 13, desculpa. São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, Fluminense e Santos, Fortaleza e Inter, Galo e Vitória. Esse é um grande favorito. E o primeiro também, o Bahia e Mirassol. Tanto que aqui eu destaco. São os meus favoritos da rodada. Bahia e Mirassol. O Mirassol, apesar de ter feito um gol no Cruzeiro, empatou contra o Fortaleza, né? Mas é um time que não vai. Pode até fazer um gol no Bahia. Acho difícil. Tanto que eu vou indicar o goleiro do Bahia e a defesa. Acho difícil. O Bahia é o grande favorito. É muito forte na fonte. Não deve ir com o time titular. Rogério Ceni, quando joga meio de semana e final de semana, ele vai mesclar. Mas o Bahia tem um grupo, um elenco muito forte. Hoje mesmo, eu estou gravando esse vídeo, acabou de empatar com o Santos na Vila. Não é fácil, com o time todo mexido, misto. Galo e Vitória, Galo é um grande favorito. O Vitória sabe marcar bem, sair nos contra-ataques, mas o Galo é muito letal. O Galo tem um ataque muito forte. Eu acredito que o Galo vença, com indicação até de saldo de gol, por que não? O Grêmio e Flamengo, eu vi o jogo do Grêmio contra o Ceará, vi o jogo do Grêmio, o Galo que ele ganhou, o Grêmio não está legal. Então a defesa desarrumada, não marca bem e o Flamengo é um time muito organizado. Indico a Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo, né? Só tem craque, Gerson. Então o Flamengo é um favorito contra o Grêmio. Pode ter ambas marcas grossos dos dois lados? Pode, mas o Flamengo é um dos favoritos. Agora, que é o interessante, vamos sair dos favoritos, que é que muitas pessoas vão escalar, e vamos falar dos confrontos que devem gerar mais scouts. Pois é, para surpresa de vocês, eu indico 2 jogos. Fortaleza e Inter, onde o Fortaleza é muito forte fora de casa, mas o Inter, ele também joga, ele é muito forte na pressão do ataque. Ele joga com a marcação alta, marcando sob pressão, e o Fortaleza gosta de jogar atrás e saindo no contra-ataque. É o mais e mais. Ou seja, é um time que sai para jogar e o outro que joga no contra-ataque. É um jogo provavelmente de ambas marcam e provavelmente vai ter muito scout de chute. Não vejo muito scout de desarme. A gente não vê características de jogadores que marcam muito no meio de campo, mas que constrói, mas que finaliza. Você tem o Davidson no Fortaleza, no Inter nem se fala o Wesley, Ené Valência, o Bernabé, né, o lateral esquerdo, Alan Patrick. Então vai ser um confronto aí de um 3-1,
pro Inter, 3-2, 2-2, muitos gols. Então, escolham. Eu escalaria, como indicação que eu fiz aqui, ó, do Inter, escolha o Wesley ou um atacante do Inter. O Bernabé, você pode perder o saldo de gol, mas é um cara que deu assistência, né, nessa segunda rodada, é um cara que pode imitar. Eu fiz indicações aqui sobre as médias dele. Ele fez o primeiro gol em 70% dos jogos, é um time muito forte. Está invicto, né, há mais de 10 jogos. Né? 70% de vitórias em 10 jogos. Média de 2 gols marcados. Contra o Cruzeiro teve uma expulsão, mas fez 3-0. É um time muito forte. E não é aquele time que joga reativo, é um time que sai, marca, como eu falei, com bloco alto e dá. Eu acho que vai gerar bons scouts. Já o Fortaleza é muito forte, porém toma gols, como eu falei, e cede muitas finalizações. Tá aí a indicação de um bom confronto para você escalar. O Palmeiras e Corinthians eu não vou detalhar, mas, cara, o clássico fala por si só. Eu já falei nas minhas análises de um jogo no Campeonato Paulista de 1-1, onde gerou um scout de 80 pontos para cada time. É muito ponto de desarme e finalização, mesmo sem saldo de gols. Eu garanto para vocês que vai ter uma média básica muito alta. Richas Rios, o Ramalho, o Carrilho, a marcação forte no meio de campo. Cigarro jogar, vai para o ataque. Não precisa falar nem o Yuri Alberto, Memphis Depay. O Palmeiras, muito forte com Vitor Roque e Estevão. Cara, é um clássico interessante para você escolher umas peças. E eu te dou certeza que vai ter muito scout nesse jogo, apesar de ser um clássico e muita gente vai fugir. Tá aí uma maneira de você se diferenciar. Para a gente finalizar o vídeo, o Cartola não abriu o mercado ainda, mas eu estou gravando já para a gente começar a rodada bem. Eu vou dar umas indicações de uma base do time bem interessante. Como eu falei, o Bahia é um dos favoritos. Vamos ver os jogadores que eu indico. Lúcio Rodrigues. Chuta, gera muito scout, bate pênalti, vai imitar. E deve fazer um golzinho. Olha aí o Wesley que eu falei contra o Fortaleza. É assistência, é gol. Hoje ele jogou muito bem também contra o Cruzeiro. E outro atacante que gera muito scout em média base, que vai jogar contra o Frágil Vitória, o Rony. O Hulk, não indico. Ele não está tão bem assim. Ele está participando menos e é muito caro. Não indico. E nosso mito do Cartola, o melhor jogador do Cartola, ele fez um gol contra o Vitória, Arrascaeta. Ele está voltando de contusão. Provavelmente pode ser poupado na Libertadores ou jogar um tempo parcial. Esse cara aí, se jogar, custe o que custar, eu vou escalar. Tem um Scarpa também interessante no meio de campo. Ele participou pouco no jogo contra o São Paulo, porque o São Paulo exerceu uma marcação bem forte. Porém, contra o Vitória, ele tem as bolas paradas, escanteios. Eu indico o Scarpa, eu acho uma boa. Na defesa, como eu falei que o Flamengo é favorito, porém pode tomar um gol do Grêmio, mas o Grêmio não está com um ataque tão afiado. Tem o Bright White, mas o Wesley imita com desarme. E tem o Luciano Juba. Esse cara, no ano passado, ele foi trazido do Sport, foi uma contratação do Bahia, que no Sport ele jogava como atacante. O Rogério Ceni trouxe ele para lateral, mas ele vem desempenhando muito bem em 2025. Tá aí uma dica, ele imitou contra o Santos, né, no 2-2, gol e assistência. Ele tende a ter saldo de gol e se ele jogar, a gente confirma a escalação, ele vai muito bem. Ele deu o passe contra o Corinthians para Gilberto, então ele está com um papel bem importante. Ele tem as características de marcação, porque ele joga de lateral, mas é quase um atacante. Ele apoia muito e com a construção do meio, ele dá uma certa liberdade para ele passar no corredor e ele fazer os cruzamentos ou até chutes de fora da área. Indico o Juba. Para fechar, é o saldo de gol do Bahia. Ronaldo, um bom goleiro, com os pés, boas defesas. Eu acredito no saldo de gol, como também do Flamengo, do Galo e aí ou do Inter. O Inter é mais perigoso, o Fortaleza é muito forte. Mas eu acho que contra o Mirassol, esse goleiro é o mais provável. Galera, para a gente fechar nosso plano de sócios. Como eu falei, ele é R$ 69,90 o nosso plano base. Todos esses 4 tipos têm acesso a todo o conteúdo. A diferença é que no plano mais barato, você não ganha o boné. Nosso bonezinho bonito. Não sei se você gosta, economiza. E no Pix eu estou aceitando a R$50 o ano inteiro. Já se passaram 2 rodadas, não perca. Cara, a galera tá mitando.
sócios fazendo 110 pontos, 103 pontos. Cara, chega com a gente, confia no trabalho, veja os vídeos. O pacote prêmio é o que ganha um boné, tem um acesso e tem um pacote analista tático. Esse pacote está sendo escolhido pela maioria dos sócios. É onde eu dou uma consultoria individualizada, onde ele me manda o time, a gente bate um papo. E aí você quer liga curta, liga clássica, e aí a gente vai indicando e todo mundo está muito feliz. Cara, gratidão. Para mim, isso é uma satisfação imensa, eu ajudar as pessoas a mitarem. Isso é um esporte apaixonante, como futebol, e aí a gente ajuda, junto com o Paulo Analista, como eu falei, um profissional de futebol que está nos ajudando nessa jornada do Cartola Tático. Promoção de R$ 50 no Pix, para cada rodada. Quem tiver um time que fez mais de 90 pontos nessa segunda rodada e postar no Twitter e Instagram, mas nos marcando e elogiando as análises, ganhará R$ 50 no Pix. É só me mandar nesse contato. Vocês sabem, em todas as inscrições tem um contato para ser sócio, é 90 30 23 55 20, tá? O telefone está errado, mas sigam com a gente, colhe com a gente e vamos imitar. Agradeço a curtida, compartilhe, seja inscrito no nosso canal e, por que não, entre em contato 11 90 9 30 23 55 20. Entre em contato para ser sócio, cara. Não perca tempo, você vai imitar e não vai se arrepender. Um grande abraço e valeu!